Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças. Já sabe que neste dia estamos sempre à espera da sua companhia e queria lembrar-lhe mais uma vez que há um livro para si. Temos um livro para lhe oferecer de poesia de uma autora algarvia. É um livro interessante e que se lê com alguma rapidez. Portanto, se achar que gosta de poesia, ou mesmo que não goste, temos na mesma o livro para lhe oferecer. Basta telefonar para a Rádio Geice e solicitar o seu livro, se tiver ganho e se tiver acertado na pergunta que vamos fazer. Posto isto, vamos passar a uma conversa amena, como é costume, aqui na Rádio Geice, neste espaço Usanças, que não faz mais do que pensar em si e trazer-lhe sempre temas atuais, temas interessantes e que com certeza vão ser do seu agrado mais uma vez. Hoje vamos falar-lhe de um tema que me é particularmente simpático, o teatro. E para isso temos no estúdio connosco duas atrizes, a Sara Vicente e a Rita Reis, que uma vem de Lisboa, a outra do Porto, e vai com certeza gostar da nossa companhia, deste bocadinho de conversa, onde se fala de tudo, mas fica muito, mas muito mesmo por dizer. Vamos lá ver o que é que acontece hoje, se conseguimos dizer principalmente aquilo que nos trouxe aqui, que é saber como vai o teatro, como é que esta gente chegou cá e porque sim. Sara, Rita, bom dia. Bom dia. Espero que tenham feito boa viagem. Sim, sim. Com este solinho, Viana as tenha acolhido da melhor maneira. Então, sim. Começando pela Sara, o seu percurso no teatro começa quando? À nascença. Começou mesmo com os meus pais, que são os dois atores também, portanto sempre a frequentar salas de ensaio, mais nessa altura na zona de Lisboa. Depois, entretanto, o meu pai desloca-se para o Algarve, daí também a minha conexão para o Algarve neste projeto que depois mais adiante falaremos. Começa mesmo através dos meus pais e depois uma vontade própria de quem teve acesso a todos os meandros do que a profissão envolve, e efetivamente é uma profissão... Experimentou? Sim, experimentei. E gostou, pelos vistos? Gostei, por acaso comecei por experimentar dobragens de voz e acho que na altura foi catalisador porque ainda era muito jovem, então para uma criança fazer vozes de desenhos animados acho que era o trabalho perfeito e então aquilo foi alimentando uma vontade bem grande. O teatro depois começa a fazer um pouco bem mais tarde, eu trabalhei durante 10 anos sem fazer teatro e só passados 10 anos de começar a trabalhar é que comecei e aí não parei mais, até apesar de ter esta familiaridade toda, sentir que precisava de uma estrutura maior e fui procurar cursos para estudar, para formar-me na área, que era uma coisa que ainda não tinha feito, e é aí que depois inclusive me cruzo com a Rita, quando a Rita me vai dirigir na minha primeira produção na escola, e a partir daí mantivemos contacto até aqui, agora literalmente. É? Sim. Até agora, vai continuar com certeza. Certo. Rita, o percurso é diferente, é parecido? Curiosamente, eu e a Sara temos coisas semelhantes no nosso percurso de vida, porque eu também sou filha de atores, só que de cá do Porto. De cá que é mais perto, não é daqui? Sim, mais cá para cima, fica mais perto para vir a Viana, por exemplo. E então desde pequena que tenho um contacto muito grande com o teatro que se faz no Porto, com um legado muito grande, principalmente do meu pai, mas da minha mãe também, que também cantava e fez muito teatro. E desde pequena com isto que sabia que queria fazer teatro. Claro que sempre a ouvir, porque tenho irmãs mais velhas e tudo, e do meu pai dizer... sim, em pequeninas é normal, mas depois isso passa, e também ter um bocado quase que por um lado fazer figas para que passasse por conhecer por dentro as dificuldades da profissão, mas que também sabia o que é a gente se mover por paixão, portanto depois também chegou uma altura que não se contrapôs assim tanto porque percebeu que não valia a pena. Não valia a pena. Uma pessoa insiste, e acabei mesmo, não fui logo, mas no curso, quando termino o secundário, já tinha feito algum teatro amador, porque queria muito, e quando termino o secundário faço a candidatura à ESMAI, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, e faço a minha licenciatura lá, e logo a seguir o mestrado, e ainda estou a terminar o mestrado também quando já me chamam para colaborar com a ESMAI,
e vou fazendo o meu percurso como atriz e também com colaborações na ESMAI e muitos outros trabalhos dentro da área, muitas assistências de encenação também, trabalhos com jovens em instituições, nos teatros, nas escolas, com lá para cima para o Douro também, e é nestes meandros a trabalhar na ESMAI que depois, uns quantos anos depois, realmente nos cruzamos, e a Sara está no primeiro ano e eu dirijo o espetáculo final do primeiro ano. E pronto, e desde então, dá uns aninhos para cá, que depois mantivemos o contacto de outras formas. Ela já terminou o curso, entretanto, mas somos colegas e amigas e metemos-nos em projetos juntas. Pronto. Isso é bonito, isso é bonito. Claro que não há paralelo possível com o Teatro Gil Vicente, não é verdade? Não há nenhum. E as vossas conversas em casa com os vossos pais, dá para ver o quanto evoluiu ou não a parte cénica e as dificuldades continuam a ser as mesmas? Não. No caso, acho que a Sara, mais um bocadinho, também se calhar um pouco como eu, no caso, a percepção da evolução mesmo do próprio teatro em Portugal, eu nomeadamente até no Porto, é bastante rica porque realmente eu sou filha de um ator, mas também de um interveniente cultural muito forte no Porto. E que nós fomos e que o meu pai sempre conversou muito connosco, sempre foi mesmo, partilhávamos, e como nós nos interessávamos também, nós todas, e havia sempre conversas sobre as coisas e sobre a profissão dele, sempre falou também sempre muito. E sempre me interessei, e com um legado grande desta geração que vem de Abril e que então o teatro ganha um fôlego também, em termos de estar na frente de batalha para ganhar direitos, sindicatos, conseguir estabelecer algumas leis do teatro, que é um caminho que se vai fazendo, mas que estão nessa linha da frente para tentar assentar e os grupos independentes a poderem realmente operar. Nascem muitos depois do 25 de Abril, obviamente, pelos motivos que são evidentes. A vários níveis notou-se como é dizer, um crescimento enorme, até a nível associativo, claro, e de pequenos grupos que se foram formando. O 25 de Abril foi realmente uma hipótese dos pequenos grupos até hoje estarem numa situação. Descobriram-se novos atores, claro, novas pessoas a fazer determinadas coisas. Isso foi uma mais-valia para nós. Sim, então fui tanto sempre a par, tanto do que o meu pai, porque eu já só nasci em 90, mas tanto pelo meu pai sempre. O meu pai era um contador de histórias nato, e tudo o que ele contava sobre o percurso dele, e eu também me interessar muito por esse passado, mas depois, a partir dos anos 90, desde pequena, ir contactando com tudo o que também foi as mudanças no Porto, e sempre tive muito hábito de ir ao teatro, de ir a concertos, de ir a vários eventos onde o meu pai ia, de ir a museu, então estar sempre mesmo muito conectada com o que se passava culturalmente, e depois uma pessoa chega ali à adolescência e começa a implicar-se de outra maneira, a perceber mesmo politicamente outras coisas, a ter outro tipo de conversas com os pais, depois quer muito fazer e começa a interessar-se um bocadinho mais por perceber como é que as coisas funcionam, conhecer muito bem o meio artístico do Porto, as próprias pessoas. Então a evolução, há mudanças, claro que sim, claro. Continua a haver muitas dificuldades, algumas nós tendemos a dizer que são as mesmas, porque sim, são, a gente quase que aceita um bocadinho, e é perigoso às vezes aceitarmos um bocadinho como condição que vai ser assim, porque não é uma condição de que vai ser difícil, mas há dificuldades que são semelhantes, mas por motivos muito diferentes, porque o mundo está mesmo muito diferente. Se falávamos de dificuldades em estar no teatro, porque era preciso, ainda não havia gente, não havia ainda as formações, que vieram pessoas trabalhar para isso, não é? Para podermos ter cursos superiores e formações realmente, certo, e outras condições de trabalho, e era preciso fazer muito e se calhar não tínhamos garantia de conseguir viver daquilo por causa disso, mas havia um lugar para fazermos. Aqui continua a haver, se calhar não conseguirmos viver só de sermos atores ou atrizes, ou outras profissões dentro do teatro, obviamente. Nós, no caso, estamos a dizer atrizes porque somos atrizes, mas há muitas outras coisas. Mas é por motivos um bocadinho diferentes. Agora há muito mais mercado, se calhar, mas também há muito mais gente à procura. Claro. O mundo mudou muito, a operacionalidade com o que é imediato, que são as redes sociais, o que é realmente uma leva de oportunidades, é muito diferente, mas também há muito mais gente a candidatar-se às coisas. Coisas muito diferentes. A oferta e a procura e depois estamos equilibram-se. E temos esta questão que também entra aqui, que não é para também, é sempre um assunto chato, mas depois tudo depende de qual é a capacidade das estruturas poderem ou não abarcar, exatamente, mais gente ou menos gente, a questão de subsídios, de apoios ou não. Os grupos movem-se com muita vontade muitas vezes, mas chega uma altura que a vontade não dá, chega, porque todos temos que trabalhar. É isso. Há muitas variáveis, mas não, há muita coisa que mudou. Eu sou muito a favor de reconhecermos o que mudou para melhor
e hoje podermos ter, mas há muitas coisas que continuam a ser muito, muito difíceis. Não se pode fazer tudo de uma vez, não é? Não se consegue Não se consegue. mudar tudo. Demora tempo não é? também a mudar. Isto é um mesmo processo lento a para todos os percebermos efeitos. da mudança, de como ela pode operar, o que ela pode trazer de bom e depois implementá-la. Demora bastante tempo e efetivamente há muitas diferenças porque certas coisas foram passando a ser possíveis. A profissão de ator continua efetivamente a ter dificuldades que lhe são inerentes, apesar de, como a Rita disse, elas não virem exatamente do mesmo sítio. Mas as estruturas no que diz respeito à sua existência e poder ser uma estrutura cultural e existir e ter capacidade de existir e ter autonomia de criação, isso evoluiu bastante. Eu lembro-me que o meu pai chegou ao Algarve há cerca de mais ou menos 20 e tal, 30 anos e levou o tempo a construir relações com a região, levou tempo com o meio, com o meio, com a comunidade, e conhecer, etc. Não é? Mostrar trabalho para ter valências de poder operar numa determinada região. Isso leva tempo. Pois leva. A conhecer as pessoas, a conhecer o sítio e é ter esta liberdade disto se poder acontecer é muito importante. Então não é? Falei um pouco no Algarve exatamente porque estamos a falar de um sítio de um isolamento e de, às vezes, um certo deserto cultural que nos últimos anos tem-se andado a revelar e mesmo que não, ainda certamente não estará perfeito, porque muito poucas coisas estão, Claro. mas alguma coisa já está mas feita, estão não é? coisas a existir, Claro. não operamos com uma região que tem toda aquela dimensão e só existe uma companhia de teatro profissional, já não operamos assim. E isso é bom, não existir não é? só uma, é exatamente isso que se quer. Então não é? E sim, nos últimos 20 anos vi isso, só de... E o público? Interessa-se? O público... Difícil? É um desafio? O público é um desafio, mas Sem dúvida. eu acho que os desafios também são importantes. Pois são. Quanto mais não seja para nos porem à prova. Exatamente, Sim, sim. exatamente. Esta resiliência que nós depois conseguimos ter, se calhar, na nossa profissão é exatamente porque diariamente nos expomos perante uma reação que não prevemos. Claro. Não é? Claro. E é preciso ter reações ao desconhecido que não sejam só fugir e ter medo. Sem dúvida. É preciso habitar esse espaço e partilhar esse espaço com as pessoas e é surreal ver pessoas a irem, maioritariamente adultos, a irem ao teatro pela primeira vez. É uma... Realmente. Há qualquer No coisa ali. Algarve ainda sentes mais isso, não é? Sim. No Não Algarve sabia que sentes isso bastante mais. existia. Existe. No Algarve é mais evidente, se calhar, para ti, não? É. Há gostos em certas coisas um bocadinho semelhantes, depois tendências, é natural, mas também é muito engraçado ver como as pessoas reagem. Não é? Habitas um meio relativamente regional e depois aparecem-te marionetas de sombras à frente e aquilo há ali um choque, não é? É um choque. Essa coisa de uma descoberta. Esse da choque pessoa. gera interesse, Claro. gera partilha, gera os que artistas sim. conhecerem as pessoas e as pessoas conhecerem os artistas e Sim. é Sim, claro. eu ideal. gosto de pensar nessa base de que não existem públicos fáceis, porque Claro. não têm de existir. Pois. As pessoas não são fáceis, nem têm de ser, ninguém é fácil. Ninguém É é quando às vezes a gente fácil, diz, não é? aquela pessoa é difícil, ninguém é fácil. E nem tem de ser. E nem passam a ser Nós fáceis só porque estamos- são público. Nós estamos Pois. neste caso, nós estamos a propor uma comunicação que pode, às vezes, nós termos uma sensação de que correu melhor, correu pior, mas nós estamos a propor uma comunicação. Claro. Nem estou a falar de nada de produção de sentido, de várias formas, estou a falar só mesmo do ato de comunicar. E ele acontece, e eu isso aí, antes da tarimba de melhor ou pior, ele acontece, é isso que nós nos estamos a propor. E é para um público que nós fazemos, portanto nós não temos que pensar se é fácil ou difícil, é para este público que nós fazemos. Claro, O nosso trabalho, claro que sim. quando a gente abre portas, a nossa responsabilidade é por quem Está por na quem sala, tirou não é? 2 horas do seu tempo, podia fazer tanta coisa e veio ver-nos. Escolheu ver-nos. Essa é a consideração máxima que nós temos mesmo de ter. Claro, é o reconhecimento, é Sim. isso tudo, não é? A importância que se dá a tudo, Sim. não é? Sim. Mais para a Rita, talvez, que não sei se ainda conheceu o Teatro Experimental do Porto. Sim. Sabe que nós tivemos lá uma figura muito, muito cara para nós, que foi o António Pedro. Sim.
Conheceu ainda? Não. Não, mas António ouviu Pedro, falar. muito. O Mas ele meu devia pai ter falecido começa. na minha juventude, talvez. Sim, já, mas é um nome. Foi um nome. homem que marcou a vida cultural do Porto, sem dúvida. Eu Ele ouvi de Seixas, sempre. Sim, aqui pertinho, Seixas ou Moledo. Seixas é muito pertinho. Gosto muito de Seixas. E Moledo são perto. Eu estou na dúvida, acho que é Moledo, não tenho a certeza. Sim. E o António Pedro, para além de ceramista, não é? Era um homem de teatro. E foi realmente uma época em que virou, digamos assim, formas de pensar, formas de ver teatro. É um nome fundamental na história do teatro experimental do Porto e, portanto, na história do teatro numa determinada época também. Sim. Porque estamos a falar de uma época em que havia mesmo muito pouco e que traz realmente um rasgo no contexto do TEP. É um senhor de quem eu ouvi sempre muito falar, porque o meu pai, quando começa a fazer, também já não existe, um grupo amador, o Grupo dos Modestos, e rapidamente o primeiro trabalho, quando começa a trabalhar profissionalmente, é no TEP. Pronto, então o meu pai, então, sim, eu já bebo bebo toda essa experiência. O meu pai tem um longo percurso iniciado no TEP. Realmente era uma boa figura, uma figura que sabia do espetáculo, as regras com ele. Isto tudo o que eu ouço, claro. Sim, mas é uma referência, Não convivi muito, meu pai sim. E ele era um senhor realmente em termos de conhecimento da arte teatral. Sim, e é uma figura que realmente representa em determinada altura vir ocupar um lugar que põe uma dinâmica do fazer teatral noutro sítio e começa a haver uma atividade constante no TEP com aquela figura. Claro. Que vem realmente revolucionar. Abriram-se portas, de certa maneira, principalmente para a camada jovem, para os atores já credenciados também, que muitas vezes não tinham trabalho, não é verdade? Sim. Como é uma referência também pela escrita, ele também escreveu peças, também depois bebe do quando etc. finalmente. Sim, e mesmo escritas de peças de teatro, quando se começa a beber muito, nomeadamente da herança de Brecht e tudo mais, é normal, quando se abre as portas, então abre-se as portas para se saber o que se está a fazer lá fora e faz propõe adaptações de clássicos à luz do tempo que estávamos a viver. E lá está, também já é um homem que vem das belas artes e que se cruza com o teatro com uma visão artística, como a Laurinda estava a dizer, diferente, não é? Mas que realmente traz um olhar já sensível a nível artístico, não é? E que depois faz o Pequeno Tratado de Encenação, que é um livrinho muito interessante também de se pegar e de ver como é que ele expôs. É um livrinho que ele expõe um bocadinho um pensamento muito estruturado da encenação, mas passa por algumas coisas. É um documento muito bonito de se António Pedro foi marcante. Deixa um legado muito grande. O nosso reconhecimento à figura e à pessoa que ele foi e que ainda perdura na memória, como se vê, de uma jovem, ainda por cima, ainda bem. Teatro popular, não acham que está um bocadinho metido na gaveta? Tá. Completamente, eu não acho que é um bocadinho, está completamente. Sim, e se calhar até são raras exceções. Lá está, eu até estou a falar do meio que é o Porto. Pronto, o Porto tem uma vida cultural bastante ativa, é verdade que tem. É um facto. Mas sinto que se calhar talvez em meios, por exemplo, como Viana e outros lugares que são se calhar mais pequenos e que vivem mais disso do que as próprias comunidades fazem, se calhar sentem mais até essa falta do teatro popular. Eu se calhar também posso falar de algumas coisas que sinto um bocadinho, mesmo em dinâmicas, em contextos de festivais, quando vêm grupos até que são de outros sítios ou até dos próprios e conseguimos aflorar um bocadinho estes movimentos de teatro popular, coisas mais tradicionais e que se calhar eu própria tenho a sensação, como público até, que vai-se vendo menos. Não se vê, não. É raríssimo. Nós temos aqui perto uma freguesia que todos os anos, num dia certo, faz uma encenação que já tem anos e anos, que é o Alto da Floripe, já ouviu falar com certeza nas Neves, e conseguem manter, adaptando sempre a Floripe aos tempos mais modernos ou não, a verdade é que vão fazendo. E isso é muito interessante, pelo menos não deixaram morrer essa parte. A própria queimada e o esconjuro é uma coisa que eu acho que não se pode perder. Eu estou a falar disto porque tenho assistido várias vezes ao que o Padre Fontes faz em Vilar de Perdizes e não só, na própria cidade de Monte Alegre, que seria um ponto no mapa apenas se ele não existisse. Porque ele fez realmente das sextas-feiras 13
uma multidão a entrar em Montalegre, que não há onde dormir, não há onde comer, não há nada. Sim, não é? sim, sim. Está tudo ocupado. Criou-se outra dinâmica, lá está, e resolveu-se essa parte. Portanto, o teatro popular é um dos aspectos do teatro que me faz uma grande confusão estar em desuso, a querer em desuso, porque já não se liga às histórias das aldeias, porque Pois. realmente vem daí, não Sim, é? claro. A maior parte delas. E se calhar na cidade também há umas histórias que daria para adaptar. Sim. E penso que a memória vai perdendo com isso. A memória dos povos, acho que vai perdendo. E nós temos essa característica, isso foi sempre muito nosso. E de um momento para o outro nós não assistimos a teatro popular em lado nenhum. Ou se assistimos, é muito raro. Um pequeno apontamento aqui, outro Sim, ali, sim. não é? Nesse sentido, nos ir acompanhando, não é? De não termos... No vosso curso é fomentado esse gosto pelo teatro popular? Nos vossos cursos? Isso, muito. Estava a ouvir-vos um bocadinho e a pensar. Que nós temos assistido a um desinteresse tanto do que é popular e do teatro. Logo, o teatro popular sofrerá desinteresse também. Pronto, está bem. Esses interesses nas escolas são depois despoletados, muitas vezes ficam um bocadinho mais na mão de quem efetivamente se encontra numa sala de aula com pessoas e escolhe trazer isso. Mesmo no vosso curso? Sim, existe uma linha que lá está, que por lá passa, eu diria é que talvez não seja uma linha que apaixone tanto como outras linhas que depois certas aparências, certo, valências compreendo. que despoletam talvez mais interesse. O facto de algumas coisas populares serem altamente acessíveis, mas por algum motivo para um jovem é-lhe difícil aceder, e isso tanto é meio caminho do desinteresse como às vezes uma falta de sensibilidade nossa pela memória, como falou há bocado, Claro, não é? Porque se claro. essa memória estiver à superfície, estiver visível e for mostrada, ela também pode espicaçar uma curiosidade que se calhar não poderia se não fosse. Sim, e porque Vai por realmente... aí muitas vezes. Sim, e é isto, indo ao encontro do que a Sara está a dizer, no caso específico, por exemplo, do curso que a Sara fez na mesma instituição que eu, só num tempo diferente, mas realmente é um curso na ESMAI que não podemos dizer que tem a linha que às vezes se fala é uma linha muito aberta. A ESMAI é realmente uma escola que promove no seu próprio desenho curricular o contacto com diferentes encenadores profissionais vindos de fora, com diferentes, e em cada semestre promover contactos, mesmo que mais longos ou mais curtos, com diferentes, vamos lhe chamar, estilos, tipologias, correntes. Nós contactamos mesmo com muito material diferente, não podemos dizer que é uma escola fechada que segue muito aquela linha. Sim, não, sim, a linha é mesmo claro, não estou a dizer porque às vezes não é tão evidente, porque se calhar à escola, eu não conheço as instituições todas, mas digo até nem só no teatro, em muitas outras às vezes há outras profissões e tudo, às vezes há escolas que a gente sabe identificar como a linha é mais esta, a linha é mais aquela, e a ESMAI também tem a sua, só para dizer que tem esta, que é uma imagem de marca da ESMAI desde sempre e que mantém. Ou seja, até pode ser uma abertura maior ou menor, mas realmente o contacto de alguma forma, não se pode dizer que não houve uma abertura a referências e a contactos com as coisas. Sim. Claro que depois é isto como a Sara estava a dizer, depois o caminho que depois se calhar há mais vontade de experimentar ou mais vontade de seguir, continuamos a ser pessoas encaixadas num tempo. E se calhar nos tempos, as pessoas de teatro também bebem um bocadinho dos tempos que também vivem, não é? Claro. E se calhar há menos interesse às vezes. É interessante pensar um bocadinho mais a fundo onde é que de uma forma geral está esse lugar. É que isso leva-me a pensar que nós temos um problema em Portugal que são as culturas menores. E eu espero que não seja o caso aqui com o teatro popular. Mas no sentido de um estigma que se associa a determinadas correntes, porque sempre soubemos que existe, não é? Como existe para a música. Claro, e a dança. Completamente, e que se calhar continua, e é verdade, continua a haver
peso social na maneira como a gente às vezes olha para as coisas, Sim. já com um olhar Sim. de coisa menor. Há um pouco. É, Nós quase temos um certo isso quase entre a tragédia e a preconceito, comédia, não é? como nós tínhamos, Sem não é? dúvida. Quase entre a tragédia e a comédia, Sim. e entre o teatro mais erudito, a revista, não é? Pois, Nós percebemos, a exatamente. desconstrução é nesse sentido que está a nesse dizer, não é? sentido. No Pois. entanto, acho que há esperança, porque Nunca acho morre. que primeiro nunca morre, segundo, como a Essa- teimosia. Eu dizia à Sara que a esperança é muito teimosa, não morre. Mas acho que há, porque da mesma forma que se calhar começamos a... Se olharmos à nossa volta, começa a haver uma tendência no recuperar daquilo que Que já foi. tragicamente se chama de artes menores, porque não há artes Claro. menores. Claro que não, E algumas mas... delas, a que se chama artes menores, dão tanto trabalho e tanta Pois delicadeza e detalhe Até que não faz porque a são entrega menores tem que coisa ser, penso nenhuma. eu, que tem de ser uma entrega grande para não falhar, não é? Exatamente. É, sabemos qual é o E eu peso acho que que os pode haver uma próximos- espécie de esperança aí, não é? Da mesma forma que alguns tipos de bordados vão aparecendo já no meio de artistas, num meio onde se calhar não se encontravam há 10 anos atrás. Algumas técnicas manuais vão surgindo outra vez porque realmente alguém decide recuperar aquilo. Está efetivamente nas nossas mãos. Isso foi também o que me explicaram no curso quando passámos pelo Teatro Popular, é que está nas nossas mãos também perceber que existem coisas, apesar destas referências todas e desta expansão toda de criação que nós temos à nossa disposição, não nos devemos esquecer de olhar literalmente à nossa volta e aqui onde estamos o que existe também. Existe Claro. muita riqueza. Claro que sim. Muita riqueza. Sim, e encarar essa ideia como às vezes, por causa do valor das tradições ou do teatro popular, e perceber que o facto de manter uma memória viva tem a ver também com pôr no nosso tempo um novo fôlego nas coisas. Não é necessariamente estar colado a um exercício de Claro que arqueologia, não. porque Claro que não. tudo sempre vai evoluindo, as próprias Sim, tradições sim, têm sim, uma sim. história. Até visto a de- outros olhos é capaz de se tornar É onde é que a gente, a mais partir... interessante até. É sim. onde é que nós estamos sempre realmente a dar novos fôlegos às coisas e a propor novos olhares. E essa é uma É forma isso de, mesmo. dentro da nossa adaptação, as coisas mudam, tudo vai mudando. Então, trazer também esse lugar, mas a partir dali continuamos a fazer existir de formas muito variadas, Claro. mas que estão lá. Também Exato. alimentam, e que por isso mesmo, por estarmos noutro tempo e porque estamos atentos à nossa volta, é que elas ganham novos fôlegos, não é? Como falávamos ontem no ensaio, uma espécie de memória viva ou Uma memória orgânica, ativa, sim. em vez de ser uma memória É arqueológica, não é? Pois, Não claro. não é essa uma a memória de ideia. querer fazer... É só porque se corre o risco de qualquer dia nem sequer se saber como se há de fazer. Eu acho que isso é o principal problema, sabe? Pois, este medo que chega a uma altura que entre esta passagem que nunca se vai fazendo, deixe de haver a fonte e o legado não passou, sim, não é? sim. Devia ter sido assim, vamos imaginar que fosse assim. Não é a mesma coisa. Pois Não custa e é claro que tudo isso dá trabalho, não é? Não, é Pronto, claro, mas é interessante percebo. pensar isso. Nós estamos, ao mesmo tempo, estamos a viver um tempo em que há um grande movimento à volta da valorização dos arquivos, mesmo artisticamente. Sim, sim, sim. Mas pensar como é que são os arquivos desse tipo de legado, não é? São Como é que sempre é inanimados, este não é? este arquivo que é do toque, que é da presença, Ora, que é exatamente. do fazer no momento. Sabe que nós É uma neste- questão muito grande, porque a mim também me interessa bastante, não é? Como é que a gente faz este E arquivo depois que não se temos este arquiva? problema também atual, que é das avós e os avós raramente estarem nas famílias. Foi um corte radical que se fez Outra em, forma da gente, sim. muitos casos, e quer queiramos, quer não, eram memórias vivas, embora não podiam Conectava ser, gerações, claro, mas transmitiam coisas que mais tarde, quer se queira, quer não, nós vamos bater essa porta e às vezes não alguém temos me tinha dito, respostas. Sim. E que é a pior coisa que nos pode acontecer. Sim, sim, sim. Essa é terrível. É até Mas- pensando num caminho para o futuro. Sim, precisamente por causa Não disso. vamos saber fazer. É sempre por causa do futuro, não é? Não quer dizer que seja para agora. Mas para agora é mesmo a música que escolheram e que nós vamos ouvir de seguida. E que já agora aproveito para dizer que o nosso livro de oferta é de uma autora algarvia. Portanto, se souber dizer isto quando telefonar, o livro é seu. Até já. FM. E cá estamos nós, novamente, para continuar esta conversa interessante, de pontos de vista diferentes, mas que no fundo vão todos culminar
ao ponto de partida e, propositadamente, puxei este assunto porque eu sei que a Sara e a Rita estão a fazer um trabalho em conjunto que tem a ver precisamente com a memória. E eu gostava de saber como é que se lembraram de fazer um trabalho sobre os maios. Força. Pronto, eu posso começar e vou ser mesmo muito honesta e é mesmo muito simples. Isto é um projeto que eu acho que vale a pena falar porque é um projeto com uma intenção muito bonita na ESMAI. Chama-se Filhos do T e é um projeto da Associação de Estudantes com o intuito de garantir uma data uma data de trabalho para os alunos que já terminaram o curso. Que terminaram no ano anterior. Que terminaram no ano anterior. Muito bem. Portanto, como eu terminei o ano passado, tenho direito a uma data para fazer um espetáculo na ESMAI este ano. Eu acho que isso é... Livre. À Sim, vossa vontade. à nossa vontade, sim. E acho que isso é uma iniciativa louvável, muito louvável para quem acaba um curso. Ter Talvez hipótese não fosse o meu lugar, porque já tinha profissão, a bola já estava a rolar antes, mas tenho a certeza que para muitos colegas meus foi exatamente aquilo que lhes deu uma possibilidade de impulso. Não vou fazer isto e depois encadeio isto noutras coisas. E poder usar como uma possibilidade de uma boa experiência. medida. Sim. Na reunião estávamos a distribuir os meses, porque existe um dia de cada mês para cada grupo que quiser apresentar. E eu então, fiquei... desculpa, é um espetáculo por mês, é isso? Sim, todas as segundas-feiras. Supostamente é a primeira segunda-feira todos os meses, mas nós não vai ser, porque calhava na semana académica. Então não íamos ter público. Não convinha. Tivemos de fazer ali uma alteração. E nessa reunião estávamos a distribuir por várias pessoas as datas e calhou-me o mês de maio. É um mês que me é muito querido, porque é o mês do meu aniversário, é um mês que eu acho muito bonito, sempre achei. Mês da flor. É o mês da primavera por excelência, não é? Do tempo começar a ser mais o caloroso. O savoir-faire de maio é uma coisa assim mística, que eu quase acho uma muito interessante. mise-en-scène. Exatamente. E de maio, deste prazer por maio, lembro-me sempre das mães de maio, sempre que falo em maio, lembro-me das mães de maio. Tinha estado a fazer um outro projeto que era acerca do Algarve e através desse projeto contacto primeiramente com os maios e com a festividade das maias e muito casualmente falei nisto à Rita, até para lhe dizer, era para fazer isto, mas acho que se calhar não vou fazer porque estou cheia de trabalho e assim naquele mês descanso um bocadinho. Ao que a Rita responde, faz, eu faço contigo. Era pronto. Ok, então pronto. Já não havia E eu digo, faz que eu faço contigo. Quando ela me diz o que me surgiu foi com maio, foi os maios, e fala-me da tradição dos maios no Algarve, que eu não conhecia a tradição do Algarve. Depois de ir investigar um bocadinho, lembro-me de ter visto coisas semelhantes quando estive nos Açores, porque há uma semelhança com a questão dos bonecos. Mas eu sim, para mim foi uma surpresa, também não sabia. A festividade existe efetivamente no país e não só, existe na verdade na Europa, mas neste momento, atualmente, é festejada de maneiras diferentes no norte, cada lugar, nos Açores, exatamente. no Algarve, etc. E quando a Sara me fala... Mesmo eu não conhecia. assim, no nosso país é diverso, pelos vistos, não é? É isso, porque a Sara pergunta, conheces os maios, esta tradição dos bonecos no Algarve? E eu, não. Mas depois, claro, começo a ver maios e eu, mas isto são as gestas de 30 para 1, essa referência eu tinha, e daí começámos depois a fazer ligações. E com isto, quando a Sara me fala dos maios do Algarve e do lugar das mães de maio também, e falamos também deste gosto pelo mês de maio como o mês da primavera por excelência, daqui surge-me imediatamente, olha, tu falas-me em maio e o que me surge quando falo em maio é as portas que Abril abriu, porque para mim maio é uma metáfora das portas que Abril abriu do poema do Ari dos Santos. E de repente então ficámos com estas bases, com os maios do Algarve, então bora perceber a tradição por todo o país, quais são os elementos fortes que apesar de todas as variantes que mudam um bocadinho, indo beber às lendas e tudo mais, mudam um bocadinho como agora fica o que está em cada região, mas também com esta base paralela de agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu e de maio ser então esse de Abril nos permitir abrir maio e com maio virmos falar também sobre a par do ritual dos maios, virmos falar de um ritual de força da liberdade, mas não usar Abril para falar de maio, é como temos maio
e Sim, para sim. temos maio e com isso temos toda uma conjuntura que Claro. abril abriu para Exatamente. termos Pois, maio para e a termos força maio, exato. e Estou daqui a perceber levantamos a a ideia. força do ciclo e do nosso lugar para fazer acontecer o ciclo das maias e o ciclo da democracia e o ciclo da liberdade. Começámos aqui a criar um campo comum. Pronto, Claro. e vamos bebendo a várias coisas agora para Exatamente. compor. E então como vai o trabalho? Vai bem, fizemos um levantamento muito rico a propósito dos maios, que a Laurinda já falámos um bocadinho também, mas fizemos um levantamento muito rico entre irmos às lendas originais, entre o paganismo, o cristianismo, que já foi proibido de base. Perceber o que é que era comum nesta questão da tradição, não é? Sim, Havia e várias perceber- formas de festejar Se o que é vinha que do era mesmo comum. sítio, não é? Exato, É, exatamente. e vem. Sim. Sim, vir deste lugar exatamente da vida do campo, de ser eminentemente, e virem os lugares das deusas, mas estar muito ligado à ideia de terra, terra-mãe, fertilidade, o lugar da mulher também neste lugar feminino da responsabilidade dos ciclos Sim. e da Altamente terra, interligado com a obviamente. primavera, não é? E Também. percebermos também com cada coisa que fomos bebendo e documentos muito bonitos conseguimos aceder, como sempre nestas coisas, quem conta um ponto acrescenta um ponto e as lendas vão Claro, andando, mas depois sim. encontram-se e depois estarmos a receber tantos materiais e agora como é que vamos interligar e começámos a perceber onde é que estavam os pontos comuns muito fortes em todo lado, independentemente de um lado haver bonecos e no outro não, por exemplo, mas o boneco é um elemento muito forte, até Sim. por ter associado uma quadra normalmente quase a dizer ao que é que vem e que pode ser mais interventivo ou menos, ou seja, nós Sim. podemos jogar muito com Claro. isso, mas termos o elemento da força realmente da terra, das mulheres, das flores, das giestas, as coroas belíssimas que se fazem aqui em Viana, Sim, sim. de ter esta presença Apesar de e tudo ainda tudo se serem mantém. e trazer as cantigas, um pouco das cantigas e das danças também, que não sabemos exatamente como é, mas temos algumas quadras que conseguimos, então Sim. também podemos, lá está, são os tais novos folgos, podemos nós trazer também Exatamente. como é que a gente os recupera, pondo também neste lugar da possibilidade que também são ciclos que foram sofrendo proibições, tiveram que se alterar, então estarmos sempre com isto, com a tal Cama de Abril e do 25 de Abril e das histórias coletivas e as histórias particulares, Exatamente. irmos sempre bebendo para fazer as conexões. E esta ideia que se tornou muito clara para nós. Estamos a falar de ciclos e tem de haver sangue forte para fazer o ciclo das maias e dos maios, como tem de haver sangue forte para fazer renascer sempre os ciclos da democracia e fazermos a luta pela liberdade e pelo 25 de Abril que está aí todos Sim, os dias. que era o que faltava, a gente ter alcançado E coisas- tudo isso e agora deixar E depois, abrir a inevitavelmente, mão, não é? Claro. E inevitavelmente deixar estamos a falar do 1º de Maio também, que tem a carga que tem também, não é? Porque estamos a falar das maias e do mês de Maio, mas estamos a falar de uma coisa que acontece no 1º de Maio, que é uma data também que durante muito tempo também não a pudemos ter fugir. Claro. e que então Abril Ou seja, trouxe-nos Maio. Isto foi uma mão cheia de conquistas. Era bom que as pessoas valorizassem isso, não é? E que às vezes por pouco se perde tudo. Por pouco ou por muito. Embora pareça pouco. Estas coisas, estes trocadilhos às vezes. Mas é isso, é. É forçoso que tenhamos alguma percepção nesse sentido, porque é necessário estarmos atentos sempre ao que nos rodeia, porque se existiu aqui um desligar também das pessoas, não é só do teatro. Não, sim, Em estamos a falar de tudo. questões Então, sociais, não é? Há 4 anos, mais ou menos, por essa altura, acho que houve aqui um corte radical com várias coisas, nomeadamente com alguns sentimentos e com alguns valores a que estávamos habituados. Sim. Hoje a sociedade está diferente. E muda muito rápido. E claro que temos de fazer alguma coisa, distrair as pessoas, que é o que mais necessitam, que eu acho que é uma questão de distração também, e essa distração pô-las a pensar também. Que também É isso, é uma fundamental. distração ativa. É isso. Exatamente, E realmente nós aqui fundamental, temos não é? isto do teatro ser um lugar onde nós podemos propor formas, lá está, formas de comunicar, formas de apresentar coisas e novos fôlegos impõe para as nada, coisas. mas dá a sentir, pelo menos. A não é? nós no caso a nós as duas, que somos a equipa que faz esse trabalho, é-nos muito, e nas conversas que temos e em tudo o que vamos partilhando, a nós é-nos muito caro, muito sensível este lugar que falávamos há bocadinho da memória ativa, do que nos faz hoje nós estarmos. E o teatro é um lugar de diálogo por excelência, portanto Claro, o diálogo sim. pressupõe olhar para trás e olhar para a frente, Não olhar pode, para dois lados. não pode ser um sítio, entre aspas, sem retaguarda. Não pode de maneira nenhuma. E há um lugar muito, muito interessante que nós irmos
há coisas que não estão atrás, estão em contínuo, e nós às vezes irmos um bocadinho atrás para justamente questionar o que é que está ali de fundamental hoje. Exatamente, tem Ou essa para dar possibilidade, continuidade, felizmente. e claro que vai com um ponto de vista, Claro. mas é termos essa possibilidade de ir ver o que é que está ali de fundamental que ainda tem de ser dito, que ainda continua a fazer, Que ainda está a querer vivo. a querer ouvir-se, É, a querer fazer-se e ouvir. continuar a estar vivo. Então é um bom. ato de tomar lugar, de tomar palavra, e de trazer essa memória. A memória é um movimento que também, eu acho que a memória também anda Sim, para a sim, frente sim, sim, no sim. futuro. Sim. Sim. Esta ligação que nós fazemos ao teatro português, digamos assim, em conjunto com o Teatro da Galiza, penso que está aberta uma porta para o desenvolvimento a vários níveis. Isto tem sido assim muito suave, é na pintura, é no teatro, é na dança, enfim, em várias coisas, mas acho que temos ganho muito com isso. Sim. Porque, quer queiramos, quer não, eu falo aqui da parte da Galiza, eles estão muito mais desenvolvidos, muito mais à frente do que nós, pelo menos estavam até há bem pouco tempo atrás. E são pessoas desprovidas de certos clichês que nós temos, de coisinhas a que nós ligamos e que eles não, já passaram disso há tantos anos, não é? Eu gosto muito da Galiza, acho que é... Sim, e de resto a relação do norte de Portugal Sim, com a sim, Galiza sim. é uma herança Mas por vezes inevitável. acho que não tiramos grande partido disso. Nós ainda estamos Se naquela calhar pomos algumas cisões. de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, e acho que ainda estamos um bocado nisso. Eles têm a Pois. mania que sabem, porque é que não devemos nós demonstrar Pois, que não sei. sabemos. Eu se calhar também pelo meio em que cresci muito nesse meio dessa ideia de que até havia assim uma frase mais ou menos assim num espetáculo que o meu pai fazia, que era isso: o norte de Portugal confunde-se com o chão da Galiza. Então sempre tive um bocadinho dúvida. essa... Sem E sempre dúvida. conheci muita gente da Galiza, e para mim ir à Galiza é igual ainda... tanta não é coisa igual, em mas é comum, estar cá. tanta. Porque a proximidade é tanta, e conheço muitos galegos que gostam muito de Portugal, vão muito ao Porto, escrevem Sim, sobre sim, o Porto. sim, sim. Eles gostam mesmo muito, muito, muito. Então muito. tenho uma ligação forte, mas percebo que se calhar às vezes estamos numa fase em que podia não haver ainda uma cisão tão grande, um afastamento tão Sim, grande é em isso. algumas coisas, não é? É isso, exatamente. Portanto, o que acontece é que eu costumo dizer muitas vezes que o Rio Minho, segundo João Verde, disse que o rio os trazia separados aos galegos e aos portugueses e aos minhotos. Eu costumo dizer ao contrário. Acho que é precisamente esse rio que nos une. Porque tanto contrabando foi feito de um lado para o outro, a passagem para a França fazia-se pelo barco aqui na Galiza, de barco aqui em cima, para depois apanhar um comboio, sabe Claro. Deus como, não é? Ou um Sim. autocarro. Portanto, a Galiza corre-nos nas veias, tanto como a eles o Sim. nosso também. Sim, o sim. nosso Sim, sangue, não é? É mais bonito pensar que um rio nos une do que nos separa, não é? Separa, Não é claro. um muro, é Sem um rio. dúvida. Claro. Eu acho, Exato. aí eu gosto muito de João Verde, mas aí estou contra ele. Acho que Ainda o bem. rio junta mesmo Ainda e bem. tem de juntar, porque nós temos muitas coisas em comum. É a língua, a gastronomia, o nosso caldo à lavrador. Não é mais do que um caldo galego, mais pobre um bocado, talvez, mas é rico em substância. Sim, sim, dá o sustento, dá o Come, sustento. quem come um caldo à lavrador é a mesma coisa que comer um caldo galego noutra circunstância. E depois a própria música popular. Uhum. Nós temos mais deles do que imaginamos. Sim, Esta sim. situação da gaita de foles, dos gaiteiros, dos homens dos bombos. Enfim, nós Eu temos muito... tenho um amigo galego que me dizia há uns anos que não, vocês conhecem bem vocês cantam a nossa música popular e nós também cantamos a vossa, porque a língua depois é tão próxima, e eles desatam a cantar uma música, já não me lembro qual era, popular portuguesa, e sabiam aquilo, era igual a sermos nós, e realmente, não, Aqui. vocês bebem do nosso, nós Aqui. bebemos da vossa, sim, sim. Aqui. Agora, chegar a Salamanca, que fica uns quilómetros Sim, um bocadinho valentes mais, longe daqui, e ouvir uma senhora espanhola pegar numa viola num almoço e cantar o ferreiro. Ao ferreiro, casa à filha, não a ponhas à Certo. janela, com refrão e tudo. E eu fiquei espantada. É muito bonito. A Uma pessoa senhora, fica a pensar e na quase a história falar daquilo. português, quase, não se percebia que ela que era espanhola. Portanto, é natural que nós sintamos Bonito. estas pequenas coisas que nos avivam a memória, que nos dão prazer, que os outros gostem delas, não é? Sim, sim, Também sim. somos um país de potencialidades
temos que as aproveitar, não é? Sim. Partilhá-las. A nível humano, Sim, a sim, nível sim, da sim, partilha, a nível do que temos para oferecer. E Sim. que não é preciso ser muito, é preciso sermos mesmo nós. Sim. É mais importante ser autêntico e genuíno do que em Do que quantidade. andar, Exato, sim, é do que verdade. andar aí a Sim. querer ser Sim. agradável e estragar Claro. Sim, sim, é verdade. Claro, Sem esse então, valor claro. humano não vamos E longe. vejam que sim. cada vez mais o turismo procura as coisas mais simples, a comida dentro de casa, fazer a nossa comida. E as mais autênticas no sentido particulares Sim, daquele sim, sítio, sim, sim, realmente. sim, sim. Porque é que vamos desfazer o que há de também particular? deixamos andar, deixamos Se a gente fugir, desfaz não o que é particular, então onde é que fica o lugar da identidade, não é? É isso, mas não podemos culpar de maneira nenhuma o mundo global. E agora a globalização vai acabar com a nossa Perdemos um identidade. bocadinho de tempo, porque a globalização continua a existir e nós Tem ficamos de presos existir. nesse momento. Tem de existir. exatamente. Nós não podemos fechar o eu nosso nem gosto, país ao claro. mundo, Eu mal por, de nós, não é? Não, eu por Isso norma nem seria gosto voltar muito. a estados muito assustadores. Custou muito a não- chegar aqui, não Sim, é? Verdade. Exatamente. Não, Isso lá seria está, e voltar é- a um sítio que acho que Que já não nos pertence. já não nos é? pertence. Saímos daí por algum motivo. Nem tem interesse, E é um não é? bocadinho o Logicamente. tal voltar ao início, não é? De não cair na coisa de só dizer mal e reconhecer o que de bom também se vai fazendo. E eu gosto sempre de me libertar à partida desse lugar de culpa, não é? Que é uma coisa que nós temos muito, esse lugar Sim, de sim, culpa. sim, Rita e a Não, culpa. a Rita e a culpa. Mas é que sai-nos assim, não é? Mas Sim. realmente não é questão só de estarmos a avaliar o positivo e o negativo. De facto, é reconhecer que há perdas, mas também reconhecer que há ganhos. Muitos, e também percebermos muitos ganhos. que é sempre mais fácil dizermos mal do tempo em que vivemos, porque é o tempo que Mas conhecemos isso melhor. Isso é da E é formação normal, dos eu acho que portugueses. é de estar. Não, mas é que eu um acho que problema nós do temos que estar. contemporâneo. Quem for contemporâneo à sua contemporaneidade vai se queixar Eu dela. acho que é Sim, importante sim, estarmos natural. atentos àquilo que Está consideramos mais que por são dentro perdas. dos defeitos não é? e- Se a, mais pessoa, mais. se a pessoa se queixa que tem isto, mas que ainda podia ser melhor, ótimo. Ótimo. Isso é ativo, Se a não é? queixa Isso for é- essa, Isso é, ainda isso é posso fazer ativo. melhor. Eu podia No ter sentido feito do melhor, alento. etc. Sim. Isso sim. Não, mas é Acho este, que sim, é podemos este ir lugar de por aí, reconhecer que não não é? é questão de melhor ou pior, é as coisas vão se movendo. E lá está, Claro. vai havendo sempre São ciclos orgânicas. e a Tudo gente é um não sabe processo, agora. não é? Há coisas que a gente antevê e que está a ver que vão acontecer, mas se calhar. Tudo é um processo. Muito bem. Isto, pensando bem, a gente tinha muito mais para falar, mas eu só queria falar numa coisa antes de irmos embora, porque tem de ser, a casa não é nossa, mas que é esta cultura, no geral, se com umas pinceladazinhas fosse introduzida no nosso sistema de ensino, isto seria diferente, não era? Sim, Pronto, está respondido. acho que sim. Diz Sem lá, dúvida. Nosso Sem sistema dúvida. de Essa- Desde pequeninos habituados ao teatro, à música, Acho ao que é- canto, a isso é uma isto, à oportunidade dança, para etc. toda- Nem que sejam pequenos apontamentos, fica. Sem Fica, dúvida. E não fica é... e forma e dá-nos mais lugares de liberdade e de pensamento. E que Mais se franca no saia futuro. de um preconceito com isso, de que tem que ser, temos que ver no teatro a obra que demos na sala de aula, não necessariamente. Uma peça Claro, dará para claro. cruzar o que damos na sala de aula com sim, uma sim. ou outra coisa. E dar- Isso já gera mais um bocadinho de saber. E aqui outra coisa que aqui, eu sei que não temos muito tempo, mas com esta percepção de que é uma coisa transdisciplinar e de sairmos também um bocadinho, Claro. isto é defendendo aqui um bocadinho o nosso lado, sairmos deste lugar de um discurso de a cultura ao serviço de nós estarmos sempre a justificar que para existirmos temos que estar ao serviço da educação ou ao serviço de não sei o que, ou ao serviço. Exatamente. É numa ideia transdisciplinar de acesso isso. a formas de fazer, a formas de estar, que são caminhos para o futuro e para a liberdade e para pensamento. E Sem que pensamento. alargam horizontes, Absolutamente. não sei. Formam-nos como a seres maneira- humanos. Exato, Estamos a com maneira como se outros, vê o olhamos mundo, de outra- acho que é absolutamente. diferente, completamente Não é diferente. ninguém ao serviço Quanto de mais ninguém. cedo, melhor. Ah, claro. Melhor. Faz de melhor. nós cidadãos com Abertura ao Sim. com mais mundo. abertura Absolutamente. para o mundo, não é? Absolutamente. A conclusão foi boa. Gostei muito deste bocadinho, Muito agradeço-vos obrigada. imenso Nós é que terem agradecemos o cá convite. vindo e espero ver o vosso espetáculo se for convidada, Mas que eu esperamos que tenho sim. quase a impressão que sim. Com certeza que Desconfio sim. que Com certeza que sim. E terei esperamos muito gosto, que seja um terei muito espetáculo que gosto. comece aqui, mas que possa ganhar pernas para Sim, sim, caminhar. sim, sim, Sim. até Vamos ser, lutar até por ser isso. itinerante. Vamos lutar também por já isso. se perdeu essa parte, a ver se vocês a Temos recuperam. esse desejo está guardado em nós e ele está a ser construído exatamente para não fazer, mantém tradição sem ficar preso tradicionalmente Sim. a um determinado Sim. sítio. O que for
será comum a Ótimo. Portugal Ótimo. e com sensibilidade e empatia até fora de Portugal. Desejo-vos o maior sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada Foi um pelo gosto convite. para mim trazer-vos cá, até porque, como eu disse no princípio, gosto muito de teatro, tenho ligações familiares ao teatro e, portanto, é sempre um tema que me agrada imenso falar dele. Quanto a si já sabe, esperamos por si na próxima emissão dos Ansas, porque sem a sua presença deste lado, já sabe, não tinha piada nenhuma. E não se esqueça de telefonar, que estamos à espera de lhe dar um pouco de escrita, um pouco de poesia da autora, que tem de dizer de onde é que ela é, está bem? Fique bem, até para a semana. FM